Olá, tudo bem? Hoje eu quero falar de um assunto que tem me incomodado. Nós cristãos luteranos, agora nesse final de semana, no dia 31 de outubro, nós comemoramos o aniversário da Reforma Protestante. E nesse ano completamos 503 anos. E celebrar a Reforma Protestante é lembrar que Martim Lutero, a partir da palavra de Deus, redescobriu o nosso Senhor Jesus Cristo. Amoroso, gracioso, salvador, numa época de exploração religiosa um tanto quanto parecida com o dos dias de hoje. E você sabia que a Reforma Protestante, ao contrário de uma outra festinha que tem por aí, o Halloween, é a celebração da alegria, da vida, descoberta, verdade, salvação e amor presenteados a nós por Cristo Jesus. E hoje eu quero falar um pouco sobre esse assunto que me incomoda, sobre o Halloween. E como nós, cristãos, devemos encarar isso. Será que é certo? Será que é necessário? Será que é bom? O Halloween, ele surgiu na Europa, centenas de anos antes de Cristo. Originalmente, o Halloween era um ritual dos celtas, um povo que habitou a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a França, lá para aquelas bandas, entre o ano 2000 e o ano 100 antes de Cristo. Para eles, a noite do dia 31 de outubro, que é a data de comemoração até hoje, ela indicava o início do Samhain. Eu acho que é assim que fala. Que é uma importante celebração e ela marcava 3 fatos: o fim da colheita, o ano novo celta e também o início do inverno, que é a estação da escuridão, do frio, e lá no hemisfério norte começa então a escuridão, começa o inverno, os dias vão ficando mais curtos, mais nublados, mais cinzas, um período associado aos mortos. No Halloween, segundo a mitologia desse povo, era possível entrar em contato com o mundo dos desencarnados, que é os espíritos de pessoas que já morreram. Diz isso uma historiadora lá da Escola de Estudos Celtas na Irlanda. E como se pregava que esse contato libertava todo tipo de espírito, as pessoas elas acreditavam que durante aquela noite, do dia 31, fantasmas, demônios, fadas ficavam à solta. E para representar esse caos sobrenatural, os celtas eles se fantasiavam com peles, com cabeças de animais, com fantasias bem feias. E a crença nos espíritos também despertou alguns outros costumes típicos da festa, como o uso do leite e comida, que hoje foram substituídos por doces. E esses alimentos eram colocados para acalmar os visitantes que vinham do além. Há quem diga que era necessário deixar comida na porta de casa para os espíritos, porque se não deixassem por não ter comida ou por não querer, então esses espíritos amaldiçoavam as pessoas daquela casa, dizendo que às vezes alguém daquela casa iria morrer no próximo ano. E com a expansão do cristianismo naquela parte da Europa, um papa chamado Gregório III tentou acabar com esses festejos pagãos e consagrou o dia 1º de novembro para a celebração de todos os santos, que é um dia para homenagear todos aqueles que já morreram. E aí surgiu a palavra Halloween, que vem do inglês All Hallows Eve, que em português quer dizer véspera de todos os santos. Mas a tentativa do Papa de acabar com a celebração do dia 31 de outubro não deu muito certo. Porque eles não acabaram com o culto, com, sei lá como é que eles chamam, a celebração deles do dia 31. O que eles fizeram foram misturar isso na cultura cristã. E aí sabe como é que é o povo, né? Às vezes finge que está convertido, diz que é de Jesus e tudo, mas no fim não tá. E isso acontece até hoje, né? No Halloween, ou a festa do Dia das Bruxas, como nós também muitas vezes chamamos, tem alguns símbolos muito conhecidos. Como um deles é aquela cara bem assustadora esculpida numa abóbora, que representa uma antiga lenda celta. Diz que Jack, que era um homem mesquinho, condenado a vagar pela eternidade, pediu uma brasa ao capeta.
bem isso, ao capeta. E ele colocou aquela brasa dentro de um nabo para iluminar o seu caminho. E com a imigração irlandesa para os Estados Unidos, no século XIX, o vegetal foi trocado, porque era difícil encontrar nabo na América do Norte. E então ele foi substituído pela abóbora acesa com uma vela, que ganhou o nome de Jack da Lanterna. Então, esse é um pouquinho do Halloween, né? Bem resumido. E é uma cultura que celebra a morte, a escuridão, as trevas. As pessoas se fantasiam e isso virou uma atração comercial. As crianças saem brincando, gostosuras ou travessuras, e aí se você não der um doce para elas, elas vão fazer alguma travessura. Isso tem muito a ver com a questão das maldições. Ou você dava comida para os espíritos, ou você era amaldiçoado. E aí eu vejo que tem cristão achando que dá para participar de um negócio desse sem nenhum problema. Mas eu digo, não dá. Pensa um pouquinho, para e pensa um pouquinho. Se é um dia para celebrar a escuridão, as trevas, a morte, então eu creio que Deus não tem muito espaço nisso daí. A Bíblia, ela vai dizer que o nosso Deus é o Deus vivo, Deus da luz, da vida. Que comunhão tem a luz com as trevas, gente? No dia 31 de outubro, o povo se fantasia de monstro, de bruxa, decoram as casas de preto com todo tipo de esqueleto, de monstros e afins. E em dezembro, na época do Natal, o povo acaba enchendo as casas de luzes, tudo decorado, lindo. Porque diz que Natal é luz, que Cristo é a luz do mundo. Gente, nós não podemos servir a dois senhores. Ou você pertence às trevas ou à luz. E não é questão de radicalismo, porque a Bíblia ela fala de feitiçaria, ela fala de contato com os mortos, com os demônios, e diz que nós devemos ficar bem longe disso. E não é porque a indústria e o comércio tornaram essa festa bonitinha, uma festa legal, que nós cristãos devemos celebrar e participar. Mesmo que seja vestido de anjinho, de fadinha, de uma fantasia fofinha. O nosso Deus não é Deus de mortos, mas é Deus de vivo, porque todos vivem para Ele. O nosso Deus é o Deus da vida, e Cristo morreu e ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Não faz nenhum sentido celebrarmos as trevas, a morte, a escuridão e o diabo. Tanta coisa boa. Tem tanta coisa bonita, relevante, saudável para nós nos preocuparmos e para nós nos ocuparmos. E aí vamos logo escolher o Halloween. Isso é um pouco sobre o Halloween. Algumas informações que nós encontramos, né? Pesquisei sobre o assunto, encontrei algumas informações, nem tudo talvez, ou nem tudo como deveria ser, porque também as informações elas não são muito claras. E aí também mais um ponto que me deixa às vezes com o pé atrás, né? Quando a gente não tem muita informação, quando as coisas são assim tudo meio escondidas, não é bom sinal. Então, se você se considera uma pessoa cristã, você pertence à luz. E o cristão, ele busca fazer o bem e não o mal, como diz em Efésios capítulo 5. Vamos celebrar nesse dia o Evangelho de Jesus Cristo, a salvação, a vida que Ele nos oferece. Aliás, em janeiro de 2016 foi sancionada a lei em que foi instituído o dia 31 de outubro de cada ano como o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Então, se você é cristão, aproveita esse dia para divulgar o Evangelho de Jesus que nos traz vida e salvação. E se você tem filho na escola, onde o professor ou a professora meio que obriga o seu filho a participar de festinha ou de qualquer coisa relacionada ao Halloween, então eu vou deixar aqui na descrição um link com um artigo que diz que Halloween não faz e não pode fazer parte do currículo escolar. Bruxaria não é pedagogia, ok? Então, meus queridos, é isso. Um forte abraço para vocês e que Deus os abençoe. Amém.